Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Então vamos lá, João 19, verso 17, é o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Uma vez mais, e levando ele às costas ou nas costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Jesus, pela tua bondade, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Espírito Santo, a tua santa palavra diz que sem ti nada poderemos fazer, que sem o teu Espírito, Senhor, é apenas barulho, que sem o teu Espírito, Senhor, é apenas regra, mas nós sabemos que a letra mata, mas o Espírito vivifica. As palavras que tu nos disseste são Espírito e vida. Que nessa noite, Senhor, aquilo que eu penso ou acho, que isso, Senhor, desapareça. E que aquilo que é celestial, sobrenatural e divino, que isso desça no nosso meio. Espírito Santo, acalma agora no nosso coração. Que haja um espírito de reverência e de temor nesse ambiente diante da tua palavra. Que todos nós nos acomodemos e nos aquietemos para ouvir nessa noite a tua voz. Seja o centro, Senhor. Sejas o sol da justiça, brilhando agora em cada coração. Ajuda-me, Senhor, a ser um expositor preciso da tua palavra. Que a minha mensagem não seja minha, mas que seja a palavra de Deus. Que os nossos corações saiam daqui transformados, acrescidos e melhorados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, esse texto, ele começa a relatar os momentos em que o Senhor Jesus vai começar a passar depois do julgamento. Depois que o Senhor Jesus foi preso durante a noite, na madrugada, ele foi preso no Getsêmani. E naquele lugar de prisão, de aprisionamento, eles levam o Senhor Jesus para um julgamento. Esse julgamento foi feito de maneira arbitrária, ele foi feito na calada da noite, onde não se poderia fazer um julgamento dentro dos costumes dos judeus. Esse julgamento contou com pessoas que foram contratadas, pessoas que foram chegadas àquele lugar para dar um depoimento falso, para depor falsamente contra o Senhor Jesus. Esse julgamento armado, ele leva o Senhor Jesus a uma condenação. A condenação imposta pelos judeus era morte e morte de cruz. O Senhor Jesus é levado a Pilatos, ao governador daquela jurisdição, e Pilatos conversa com Jesus. Pilatos começa a indagar o Senhor Jesus e a dizer: você não vê quantas acusações fazem contra você? Responda algo, te defenda, mostre que você está contrário a essa condenação, mostre que você tem argumentos para contrariar essa condenação que está sendo colocada sobre você. E o texto vai dizer que o Senhor Jesus permaneceu calado diante das falsas acusações do povo. O Senhor Jesus continuou calado até mesmo diante da possibilidade de defesa que Pilatos estava lhe dando. Chega um determinado momento que, pelo silêncio de Jesus, Pilatos fica estremecido na sua capacidade intelectual, de entender como é que um homem sendo preso, julgado, sendo injustamente condenado e estando agora, via de regra, com todas as possibilidades de sair daquela situação tolhidas, agora ele tem a oportunidade de declarar a sua verdade. Mas o texto sagrado vai dizer que Jesus não o faz. E ele não o faz para que se cumprisse uma profecia. Uma das profecias liberadas sobre Jesus
estava declarando que Jesus, em Isaías 53, ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. E como um cordeiro, como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. No momento de julgamento e de condenação, Jesus não se defendeu. E aqui começa um ensino para nós, igreja, para nós, povo de Deus, que muitas vezes vamos passar ou passamos por situações que são julgamentos preconceituosos, falsos, carregados de falta de verdade, e muitas vezes somos condenados antecipadamente por coisas que não fizemos. É muito comum estarmos nos ambientes fora da igreja e às vezes até mesmo dentro da igreja e sermos julgados por olhares, por atitudes, por situações, circunstâncias, que ao olhar de fora parecem que realmente temos culpa, mas no fundo é uma situação em que a avaliação ao nosso respeito está errada. E todos nós, meu irmão, em algum momento da vida vamos passar por essa circunstância. Momentos em que vão dizer que você falou o que você não disse, momentos em que vão dizer que você estava onde você não esteve, situações que se levantam para se contrapor à verdade da sua vida, avaliações que às vezes fazem sobre nós sem ter o mínimo de conhecimento ao nosso respeito. Avaliam a igreja e o povo de Deus às vezes apenas pela sua crença, por aquilo que carregam, pelos ideais que denotam quando estão trabalhando. Às vezes nem falamos que somos cristãos, mas a nossa atitude demonstra que carregamos luz, e por conta da luz as trevas tentam se levantar. E a tendência natural no meio das acusações, no meio das injúrias, no meio das calúnias, no meio das dificuldades impostas pelos demais, o caminho natural é que nós nos levantemos para nos defender, é que nós nos levantemos com uma bandeira para dizer: nós não temos culpa. E quando nós olhamos para Jesus, a palavra diz que Jesus não ergueria a sua voz nas praças, que Jesus não clamaria em alta voz buscando atenção, que quando Jesus ele era injuriado, ou seja, quando mentiam contra ele, ele não mentia devolvendo a mentira. E que quando ele era perseguido, ele não perseguia, mas tudo Jesus entregava ao justo juiz. E esse é o caráter da igreja. Aqueles que vão passar por dificuldades na família, que não vão ser compreendidos por pai, por mãe, que muitas vezes vão passar por dificuldades até mesmo no casamento por conta da sua fé, mas que não vão se levantar para se justificar, porque entendem que quem está no Senhor, quem justifica é o próprio Senhor Jesus. Isso, meu irmão, vai tornar a sua e a minha vida mais leve. Porque você não vai mais depender da opinião pública. Porque aquilo que Deus te chamou para fazer não vai mais estar baseado na circunstância de ter público te aplaudindo ou fazer aquilo de maneira onde você não receba sequer um elogio. Você vai estar caminhando não mais baseado naquilo que você está vendo, mas a tua caminhada será baseado naquilo que você acredita. Nós não fomos chamados para viver por vista, nós, igreja, fomos chamados para viver por fé. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, diz a palavra, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que perseveram para a preservação da alma. Nós somos esse povo que muitas vezes vai ser julgado, maltratado, perseguido. E a nossa grande marca não é reivindicar justiça dos homens. A nossa grande marca não é ficar chamando a atenção para nós, ou levantarmos uma bandeira de vitimismo. Olha o que estão fazendo comigo, olha como eu estou sozinho, olha como eu estou sofrendo. Não, nós devemos ter uma consciência de maturidade, de que o nosso Senhor, Ele está sentado no seu alto e sublime trono, e Ele julga com um cetro de justiça, e em nós ninguém toca, diz a palavra.
Se nós temos um juiz, João também vai dizer que nós, igreja, temos um advogado. João vai dizer: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo perdão dos pecados do mundo inteiro. Nós temos, igreja, um advogado. A sua causa tem um advogado que está advogando em teu favor dioturnamente. Esse advogado não dorme, ele não tosqueneja, e esse advogado é filho do juiz. Ele não precisa de atalho, ele não precisa de promotor. Quando ele apresenta a causa para o juiz, e o juiz é o Pai. E o Pai julga retamente. Te prepare, as tuas causas serão julgadas pelo reto juiz, e aquilo que é teu vai parar nas tuas mãos para a glória de Deus. Então, na cruz do Calvário, o silêncio de Jesus diante de Pilatos estava dando uma mensagem para a igreja, que nós devemos abrir a nossa boca em clamor diante do Senhor. Mas o nosso barulho não é diante dos homens, a nossa justificativa não é pelo barulho que fazemos na sociedade, a nossa justificativa é através da nossa fé, e a nossa fé diz que o nosso Senhor Jesus reina e vive para todo sempre. Aquele que nos guarda não morrerá jamais. Então nós temos alguém que julga a nossa causa, e por isso nós podemos descansar. Eu não preciso me defender, existe o leão da tribo de Judá que se levanta em nossa defesa. Isso, meu irmão, na teoria é lindo, mas na prática é extremamente complexo. Na prática, meu irmão, você ser acusado de algo que não fez é terrível. Na prática, o silêncio está dizendo que você concorda. Porque no mundo, quem cala consente. E você vai ver acusações pesadas contra Jesus, e o tempo inteiro ele calado. Mas esse calar significava: a opinião pública não muda a minha essência. Eu sei quem eu sou, qual é a minha missão, e eu não preciso me defender. Eu tenho um Pai que sabe quem sou, e eu sou quem sou nele. Assim devemos ser nós nessa caminhada. O Senhor Jesus, diante de Pilatos, foi colocado em uma situação armada para que ele se defendesse. Pilatos vai dizer: tu não sabes quem eu sou? Que eu tenho poder para te prender e para te soltar? E algumas vezes, irmãos, é assim que vamos nos encontrar, em lugares e situações que as pessoas que estão nos julgando têm poder para nos colocar em um lugar de ascensão, nos dar uma promoção, ou talvez tenham poder para nos demitir. Agora, o nosso coração não depende de um julgamento humano. O nosso coração deve ser segundo o coração de Jesus. Aquele que afirma estar em Cristo deve andar como Cristo andou. Diante dos julgamentos, não saia para se defender. E espere Jesus trazer à tona todas as coisas. Porque Jesus é luz, e a luz resplandece nas trevas. E as trevas nunca podem ganhar da luz. Jesus fica calado. E Pilatos, indignado, diz: você não sabe que eu tenho poder para te soltar e para te prender? E aí Jesus vai explicar por que Pilatos, apesar de solto, estava preso na sua mente. E Jesus, apesar de aprisionado, era o único livre no meio daquela multidão. Aquele que estava livre diante daquele que o estava prendendo vai dar uma resposta e vai dizer: nenhum poder tu terias sobre mim se do alto não te fosse dado. Jesus estava dizendo: eu só estou aqui diante de ti porque o meu Pai te deu essa autorização, e só vai acontecer comigo aquilo que o meu Pai desejar. Meu irmão, não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça sem a autorização do teu Pai. Agora, coisas ruins acontecem, pastor? Sim, acontecem com a permissão do nosso Pai. E por que acontecem coisas ruins? Essa é uma grande pergunta. As coisas ruins, elas acontecem para um propósito. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa turbulência que você está passando hoje, essa escassez que você está passando agora, essa guerra familiar, essa dor no corpo, essa situação, ela tem um propósito: vai contribuir para o teu bem. No final, Deus será glorificado através desse mal, e tudo na sua vida será para a glória de Deus. Essa é uma consciência, gente, plena. Essa é uma consciência que nós precisamos ter para não variar diante das portas fechadas do mundo, para não variar na nossa fé diante das oposições dos olhares, para a gente não vacilar diante da nossa performance, que às vezes é ruim, que às vezes é caída, para não ficar decepcionado quando nós não conseguirmos fazer do jeito que gostaríamos, ou quando de maneira pública um vexame acontece, porque às vezes é assim. Nos preparamos, tentamos, vamos para o concurso e chega lá, a gente não consegue a vaga. Nos habilitamos, vamos para a entrevista, o nosso currículo é o melhor, mas chega na hora, alguma coisa acontece, a gente não se expressa bem e algo ruim acontece. E nesses momentos a nossa identidade é colocada em xeque. E nesses momentos as acusações mentais vêm. Se eu sou de Deus, por que a minha casa está em conflito? Se eu sou de Deus, por que os meus filhos não se entregam de uma vez? Se eu sou de Deus, por que essa escassez financeira? Ei, meu irmão, você é de Deus e tudo que está acontecendo está dentro de um plano maior, que no final vai cooperar para o teu bem e para a glória de Deus na tua vida. O segredo qual é? No meio do caminho não se defenda. No meio do caminho não tente abreviar. Porque enquanto Pilatos está julgando Jesus, a mulher dele chega. E ela vai dizer: olha, não se meta na causa desse justo. A mulher do algoz, aquele que estava indo para prender Jesus e condená-lo à morte de cruz. Deus agora levanta a mulher dele. Porque assim será comigo e com você. Você pode estar no meio de um time cheio de inimigos. Quando Deus fala, até o inimigo vira servo de Deus. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, um rei doido, maluco, opositor do povo de Deus, em determinadas batalhas Deus usava ele. Deus usava um inimigo e Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Porque, meu irmão, até o inimigo, ele está trabalhando, fazendo, e só pode fazer aquilo que o nosso Deus ordena. Até o inimigo é servo de Deus. E no final vai contribuir para que o propósito de Deus se estabeleça na sua e na minha vida. Nesse contato com Pilatos, a mulher dele chega e diz: não te meta nisso. E aí ele fica ainda mais estremecido. Jesus diz para ele que ele não teria poder sobre ele se o Pai não tivesse dado. E por fim, Pilatos vai dizer: eu vou soltá-lo. E aí os judeus começam a clamar dizendo: crucificam. Pilatos se lembra que por conta da tradição eles soltavam um bandido, trocavam. Por conta da festa eles liberavam tradicionalmente alguém que estava preso. E aí eles tinham um prisioneiro que era alguém, um réu confesso. Todos sabiam dos crimes que ele praticava, e agora ele está sendo colocado na balança com Jesus. Eles colocam agora Barrabás para ser solto ou Jesus, e Pilatos deixa o povo escolher. A quem vocês desejam que eu solte? A Jesus, o rei dos judeus, ou a Barrabás, o ladrão? E o povo começa a dizer: não a Jesus, mas Barrabás, nós queremos que soltem Barrabás. Pilatos estremece e diz: mas o que ele fez? O que Jesus fez para receber essa condenação? Tentando salvar Jesus. Jesus calado, o povo incita Pilatos, ele lava suas mãos, condena Jesus, açoita Jesus e então libera ele para que ele comece a via dolorosa. O Senhor Jesus agora está com um manto nas costas, como uma coroa de espinhos na cabeça, foi açoitado nas suas costas, retiram o manto, retiram a coroa e agora levam sobre ele um madeiro. Levam sobre Jesus agora a sua cruz.
E o texto que nós lemos vai dizer que Jesus carregou a sua cruz. A cruz, meu irmão, para algumas pessoas é um problema. A cruz, para algumas pessoas, é uma maldição, uma área destrutiva. Mas a cruz, a verdadeira simbologia da cruz, é que a cruz é o auge, o ápice do nosso chamado, do nosso propósito em Deus. A cruz de Jesus foi aquilo para o qual ele foi criado, designado. Era na cruz do Calvário que ele teria a vitória eterna. Então, quando o próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Ele não estava dizendo: tome o teu sofrimento, tome as tuas dores. Não, ele estava dizendo: quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome o seu chamado, use o seu propósito, caminhe debaixo dessa pegada espiritual que o Pai colocou nas suas mãos. Quando Jesus está falando sobre a cruz para os discípulos e para aqueles que o seguem, é na conotação de que cruz é chamado. E agora eles colocam nas costas de Jesus uma trave. A parte horizontal da cruz colocam sobre Jesus. E o texto vai dizer que Jesus carregou a sua cruz. Aquela madeira que colocaram sobre as costas de Jesus, ela tinha um peso. E aquele peso era um peso físico, um peso natural, da espessura, da densidade daquela madeira, mas também carregava um peso espiritual. E Jesus suportou tanto o peso físico como o peso espiritual. Por quê? Algumas pessoas dizem que Jesus tinha superpoderes. Não. Ele tinha todo o poder, toda a autoridade, mas caminhou aqui de forma humana. O seu corpo era um corpo como o meu e o seu. Por que Jesus conseguiu suportar a cruz e não a largou e levou a cruz até o fim? João 1 vai dizer que tudo foi feito por Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus vai dizer também em Hebreus que, pela fé, nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A palavra, o verbo de Deus é Jesus. Os mundos, esse mundo aqui e tudo que nele há, foram criados por Jesus. A Bíblia é repleta de citações que vai dizer que Jesus é o verbo. Que Deus, quando constrói, Ele constrói através da palavra. Então Jesus agora está sendo crucificado, carregando uma cruz de madeira. As madeiras que vieram das árvores que Ele mesmo fez, que Ele mesmo criou. Aquele pedaço de madeira que está nas suas costas é a representação de parte daquilo que Jesus criou e que agora, como cruz, Ele tem que carregar. Mas perceba que Jesus conseguiu carregar a sua cruz, ainda que tenha recebido ajuda. No meio do caminho ele não desistiu, não largou. Ele suportou o peso físico da cruz. Por quê? Porque tudo que Deus te der capacidade de criar, Ele também vai te dar capacidade para suportar. Talvez você diga: eu não suporto mais as dores do meu casamento. O Senhor Jesus te capacitou para criar uma família. E essa família que você criou, o próprio Jesus vai te dar suporte para que você consiga carregar, administrar, gestionar até o final. Você não vai abandonar o barco. O Senhor vai te dar suporte. A sua cruz vai até o fim com você. Tudo que Ele te permitiu criar, Ele vai te dar força para conseguir sustentar. A Bíblia vai dizer também que na cruz do Calvário, os pecados da humanidade foram lançados na cruz. Que a cédula da dívida que nos era contrária foi cravada na cruz do Calvário e Jesus expôs publicamente aqueles que queriam a nossa derrocada. A cruz não pesava apenas pela madeira.
que representa a capacidade de suportar o que Deus mandou criar. A cruz também tinha o peso dos pecados dos homens. Homens que o próprio Deus disse, falando com Jesus: façamos os homens a nossa imagem e a nossa semelhança. E criou Deus o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. A imagem de Deus os criou. O peso do pecado que estava sobre a cruz, o peso espiritual do pecado dos homens, foram os homens que Jesus também criou. E por que ele suportou o peso? Porque tudo que Deus te permite criar, Ele te dá suporte para carregar até o fim. Estou te dizendo isso, meu irmão, porque esse é um ensino poderoso, sobretudo para a nossa geração, que tem sido infantilizada, com muitas situações aonde nós nos colocamos em uma condição de vitimismo, em uma condição que tudo que é contrário parece que é muito superior à nossa capacidade. E quando nós olhamos para a verdade bíblica, o texto está dizendo: tudo que Deus te permitiu criar, Ele vai te dar forças para carregar até o fim. Não abandona. Quando você vai olhar a história bíblica, você vai ver várias situações de Deus mandando homens criar coisas. Uma delas, a mais conhecida criação do velho mundo, foi a Arca de Noé. Deus chamou Noé e disse a ele para que ele construísse uma arca, porque o mundo à sua volta estava perdido, porque Deus desfaria aquele mundo velho e começaria um mundo novo. E entregou para Noé um projeto, entregou para Noé uma autorização para criar algo. E o projeto era grandioso. Poucas construções humanas levaram tantos anos de criação, de construção como a arca. Noé recebeu o projeto, mas recebeu também estrutura para carregar o projeto até o fim, para usar o projeto que Deus deu e através desse projeto salvar a sua família. Meu irmão, tem coisas que Deus colocou na sua mão que você olha e diz: é grande demais para mim. Tem coisas que Deus te deu e que elas tomaram uma proporção que você olha e diz: eu não aguento mais isso. A vontade é chutar o balde, a vontade é deixar para trás, a vontade é abandonar. E hoje o Senhor está fazendo um chamamento para nós como igreja, dizendo: se veio de Deus, se foi Deus que te deu capacidade para criar essa estrutura, para entrar nessa situação, para criar esse ambiente, é esse mesmo Deus que vai te dar capacidade de suportar. Você não vai morrer no meio do caminho, você vai até o final levando o projeto que Deus te deu. Noé, ele recebe a palavra de Deus e Deus diz: Noé, construa uma arca. E essa arca que você vai construir é com madeira de gofer. Essa madeira tem duas peculiaridades: ela é leve e ela é resistente. Toda obra que Deus te permitir criar, tudo aquilo que vier do Senhor para a sua vida, tem essas duas marcas, que também é a marca do povo de Deus. Tudo que Deus te der para criar, meu irmão, no primeiro momento, precisa ser leve. Porque no meio da tempestade, porque no meio do dia mau, porque no meio do furacão, você precisa ter mobilidade. Você precisa se adaptar às novas circunstâncias. E a leveza é uma marca da palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que a obra de Deus, a mensagem do Evangelho, que as leis e os mandamentos do Senhor não são pesados. Meu irmão, obra de Deus não pode ser um peso, não pode, não combina. Deus mandou o camarada construir um navio sozinho. Não tinha um estaleiro, não tinham ferramentas, não. E Deus deu uma ordem: o material que você vai usar, meu querido, é esse aqui, e esse material é leve. O que Deus vai fazer na sua vida pode ser grandioso, mas vai ser grandioso e leve, prazeroso, vai te dar alegria e não vai acabar com a tua vida emocional.
Se é de Deus, meu irmão, é com um sorriso no rosto, alegria no coração e desejando viver mais de Deus, carregando a cruz, o projeto de Deus até o fim. A segunda marca da obra que é de Deus, dos projetos que vêm do Senhor, é que não são apenas leves. Os projetos de Deus são resistentes, assim como os filhos de Deus. Filho de Deus carrega um DNA aí dentro. Tem algo aí dentro, meu irmão, que você só vai descobrir no dia da guerra. Tem uma habilidade aí dentro que você só vai descobrir quando você se deparar de frente com Golias. Tem coisas que Deus botou aí dentro que é só no dia mal que você vai descobrir. E quando você faz, você diz: meu Deus, de onde é que veio isso? Essa é uma habilidade que vem pela palavra do Senhor, que nós seremos um povo resistente. A Bíblia vai dizer que o povo de Deus, enquanto estava escravo no Egito, Faraó estava perseguindo o povo, oprimindo, botando cargas duras sobre o povo, tentando matar o povo no cansaço. E não é assim que a gente vive hoje. Leis, circunstâncias que tentam matar, fadigar o povo de Deus no cansaço. Agora olha o que aconteceu com o povo de Deus que estava sendo oprimido e perseguido. O texto de Êxodo vai dizer que quanto mais Faraó os perseguia e os pressionava, mais eles cresciam e se multiplicavam. Quanto mais pressão, mais crescimento. Quanto mais pressão, mais multiplicação. Quanto mais dificuldade, meu irmão, mais Deus será exaltado na tua vida. Esse é o DNA do povo de Deus. Quando Deus manda Noé construir a arca, o grande projeto, ele diz: madeira leve. Eu vou te dar coisas para fazer, são grandiosas, mas vai ser leve, vai ser com alegria, não vai ser um peso. Você vai conseguir carregar. E mais, vai ser resistente. Deus manda ele construir e começa a dar agora as formas da arca. Deus diz para ele: Noé, você vai construir essa arca. Você vai construir esse navio. E começa a dar as medidas. Vai ser 300 côvados de comprimento. Vão ser 50 côvados de largura. Vão ser 30 côvados de altura. E dentro da arca, Noé, você vai construir compartimentos. Deus vai te permitir criar coisas, viver coisas novas, criar estrutura, viver nelas. Agora, muita gente consegue estragar toda a sua vida por um problema isolado em uma área. Quando Deus manda Noé construir a arca ia carregar os bichos. Deus manda Noé fazer o seguinte: Noé, constrói essa arca e dentro dela você vai fazer compartimentos, lugares, ambientes. Para quê? Quando você entra dentro de uma grande embarcação e ela está no cais, não faz muita diferença. Mas quando você vê uma grande embarcação no mar alto, ela começa a passar por ondas e tempestades, ventos contrários que começam a balançar a embarcação. E dentro da embarcação, para colocar as cargas, na construção naval se constrói também compartimentos. Se coloca os grãos de um lado, se coloca a matéria sólida do outro, se coloca líquidos em outro e vai se compartimentando. Para quê? Para que quando o navio se mova com as intempéries do lado de fora, aquilo que está dentro dos compartimentos se agitem somente dentro do compartimento e não invadam o espaço alheio. Teriam bichos de todo tipo dentro da arca. E o Senhor estava dizendo: construa compartimentos. Porque se der problema com as girafas, elas não vão pisar na cabeça das serpentes. Porque se der problema com o elefante não vai destruir o resto do navio, matando o resto dos animais. Traduzindo é assim: aprendamos a compartimentar a nossa vida. A nossa vida é um grande navio, é uma grande arca. E nela nós temos vários compartimentos. Precisamos ter vida emocional, vida profissional, vida espiritual, vida financeira, habilidade de gestão. São áreas da vida bem compartimentadas. Por quê? Porque no dia que der um problema na vida emocional,
Você não vai transferir esse problema para todo o resto da sua vida e colocar em colapso a viagem da embarcação toda. Quantas pessoas que não conseguem compartimentar a sua vida e deixam de aproveitar oportunidades incríveis? Por que você não vai mais lá? Eu não vou porque lá tem um irmão que fez tal coisa. Quantos? Bota o irmãozinho no quadradinho dele e vai aproveitar a tua vida, meu amigo. Qual é o teu problema? A minha vida acabou, pastor. Qual é o problema? Estou sem dinheiro. É o compartimento da vida espiritual. A tua vida da tua vida financeira, tua vida espiritual não pode cair porque você não tem dinheiro. Você não pode tratar mal as pessoas na tua vida relacional porque você está sem dinheiro. Não, é um compartimento. No olho do furacão, aquele compartimento pode até dar problema, mas os outros estarão intactos e a arca inteira vai chegar no lugar que Deus prometeu. Deus está nos levando para um lugar de maturidade para que a gente possa entender. Um problema no começo da manhã não estragou o teu dia. É um pequeno compartimento, bem isoladinho. O resto das 24 horas vão funcionar para a glória de Deus. Às vezes, irmãos, nós entramos em situações difíceis. E por um problema, botamos toda a embarcação em risco. Talvez você está aqui ouvindo essa mensagem e você tenha um compartimento aí que você diz: pastor, está uma bola de fogo. Pastor, eu não sei mais o que eu faço, isso está acabando comigo, está me consumindo. Sempre que eu vou aconselhar, eu escuto bastante. E no final, quando eu posso falar, eu pergunto: mas qual é a área? Porque às vezes a pessoa vai contando toda a vida assim, e você diz: meu Deus, salada de fruta. Mas como é que você chegou nessa condição? Ele vai dizer: não, pastor, foi porque perdi o emprego. Perder o emprego é realmente algo muito importante na vida financeira. É algo realmente muito grave nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas é uma área. Você ainda tem saúde, você ainda tem família, você ainda tem uma casa, você ainda tem um ministério, você ainda tem o dom de Deus que é irrevogável, você ainda tem um chamado para viver com o Senhor. Ei, isola essa área e faz o que a graça sempre me diz: olha para o que está dando certo, aleluia. Te concentra, meu irmão, no que está dando certo e deixa Jesus levar a tua arca até onde Ele deseja. Então Deus disse a Noé: Noé, constrói essa arca. E tu vai construir, e tudo isso que eu estou te dizendo é se remetendo à cruz do Senhor Jesus. Jesus construiu as árvores, construiu os homens, o peso veio, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, deu a Jesus capacidade de carregar aquele projeto. Deus mandou Noé construir a arca, mas olha que Deus vai dando todas as dicas, todas as instruções para que Noé não apenas faça a arca, mas para que ele mantenha aquela arca em estrutura intacta até que o projeto se acabasse. Perceba que Deus vai treinando Noé para aquilo que ele criou não se perder. E é isso que Deus quer fazer conosco. Coisas grandes vão ser criadas, mas nós não vamos perdê-las, nós vamos levá-las até o fim, porque se Jesus suportou a cruz, nós vamos suportar a nossa e vamos viver uma vida de propósito. Deus diz: crie, Noé, compartimentos. E crie também agora, Noé, uma blindagem para a arca. Você vai construir ela e vai fazer compartimentos para isolar os transtornos, os impactos. E agora você vai isolar a arca, você vai betumar. É o termo bíblico usado. Quando você ler lá Gênesis 6 em diante, você vai ver a história da construção. E Deus manda Noé betumar a arca por dentro e por fora. A arca feita de madeiras, e a união entre as madeiras ficava com espaço. E para que a água não entrasse, precisava vedar, calafetar. Deus estava dizendo: você vai construir algo, eu vou mostrar para você como constrói, você vai compartimentar tudo, mas para que o projeto não afunde, você vai precisar tampar as brechas. Porque às vezes o navio é imponente, a casa é linda, mas uma pequena brechinha lá no fundo pode jogar tudo abaixo.
tem uma grande habilidade para tocar, canta demais, guarda todos os versículos da Bíblia, mas tem algumas brechas que não permitem a flutuabilidade do projeto. Betumar significa blindar, fechar, calafetar, tirar os espaços. E Deus diz para Noé: Noé, você vai começar a fazer isso por dentro. Porque é muito comum a gente querer tampar as brechas que aparecem. É muito comum a gente se ligar em tentar tampar os defeitos que são aparentes. Bebia, já não bebo mais, glória a Deus. Aparente. Mas e às vezes aquela invejinha que bate? Eu já não falo mais aquelas palavras torpes. É aparente. Mas e aquela ansiedade do lado de dentro que consome e não deixa dormir de noite? O Senhor deu uma ordem a Noé: Noé, começa por dentro. Fechar as brechas do lado de dentro tem um significado também. Deus estava dizendo: Noé, para que esse negócio dê certo, para que você possa suportar o que eu estou te dando, para que você possa carregar essa cruz, você precisa fechar as brechas por dentro, que significa dizer, você vai guardar os valores, aquilo que eu coloquei dentro de você, dentro da arca, você vai guardar esses valores para que eles não se percam para o lado de fora. É Deus dizendo: cuida da tua casa e da tua família bem do lado de dentro, porque a tua casa é que está o teu tesouro, a tua casa são os valores que Deus colocou. Ei, blinda bem a tua casa para que esses valores de dentro não se percam na rua. Guarde a alegria de dentro da tua casa e do teu coração, para que essa alegria não se perca quando você estiver no lado exterior. Dentro da igreja e dentro de casa é glória a Deus, aleluia, pegando fogo. E aí vai para a rua, uma cara feia rouba a alegria. E aí vai para a rua, um atravessado no trânsito acaba com o teu dia. Deus está nos chamando para uma maturidade, dizendo: eu estou construindo uma arca incrível para vocês. Eu estou dando para vocês todos os recursos. Eu vou ser o timoneiro desse negócio. Eu só peço a vocês: fecha as brechas do lado de dentro, para não perder os valores que vocês carregam. Gente que sempre foi alegre, feliz, triunfante. E aí a vida bateu tanto, o mar do lado de fora bateu tanto, que hoje carregam marcas profundas e não conseguem mais celebrar. Brechas, irmãos, que vão minando, roubando, drenando aquilo que de tão lindo e tão especial o Senhor colocou aí dentro. E nessa noite o Senhor está fazendo um chamamento dizendo: se você me chamar, eu com a minha palavra, você é aquele que vou tampar as brechas do teu coração, da tua vida emocional, da tua vida afetiva. Eu vou tampar tudo e você não vai mais perder aquilo que você carrega dentro quando estiver do lado de fora. Algumas pessoas têm uma capacidade intelectual incrível, mas quando estão em público, ou quando estão no trabalho, ou quando estão expostas para fazer o que precisa ser feito, às vezes travam. E por se travar e não conseguir render, uma tristeza vem, um questionamento vem dizendo: Senhor, por que comigo? Dá certo para o João, para a Maria, dá certo para todo mundo, Senhor, mas na minha vez parece que quando eu chego, não funciona. Muitas vezes nós ficamos questionando o ambiente, o lado de fora, foi o que fizeram, e o Senhor hoje está dizendo: não. O que vai garantir a flutuabilidade do que eu estou te dando, o que vai garantir que você consiga carregar esse propósito que eu estou te dando, é fechar o lado de dentro. Blinda nessa noite, meu irmão, a tua mente. As avaliações do lado de fora não podem ser mais importantes do que a avaliação que tem que ecoar aqui dentro. E aqui dentro tem que ter uma palavra, a palavra de Deus que fala ao meu e ao teu respeito. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que nós somos geração eleita. Você pode não ter passado num concurso, aí se lembra: eu passei no concurso de Deus. Meu Deus, Deus me escolheu, essa empresa que perdeu.
vida sentimental. Eu queria, ela não quis, acabou com a minha vida. Ela tentou, mas ele não quis, meu Deus. E o Senhor está dizendo: você é geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo. Sabe de quem? De Deus. Isso, meu irmão, tem que ser motivo de grande alegria. Isso tem que irradiar no teu coração. Vamos tampar as brechas do lado de dentro. Agora não basta tampar do lado de dentro. O texto diz que Noé também tinha que betumar, calafetar do lado de fora. Porque ao tempo que você bloqueia o lado de dentro para que aquilo que é valor interno não se perca para fora, também é necessário se blindar do lado de fora, para que aquilo que é exterior não mude a tua essência. Já viu que tem gente com comportamento de chuchu? Chuchu, sabe chuchu? É assim, bota ele com cenoura, ele fica com gosto de cenoura. Bota ele do lado de alguém alegre, ele fica alegre, felizão. Bota ele do lado de alguém triste e ele desmorona. E o Senhor está dizendo: blinda o lado de fora. Porque ainda que do lado de fora venham tempestades, acusações, vento ruim, contrariedades, ainda que você passe por um furacão, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, está blindado do lado de fora, você e eu não temeremos mal algum, porque Jesus de Nazaré está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consola. Ele prepara perante nós uma mesa na presença dos nossos inimigos, e na presença dele, ele unge a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice transborda, diz a palavra. Então fechar, gente, as nossas estruturas internas, guardar a palavra de Deus no coração, guardar os valores que Deus te deu, não abrir mão dos projetos e dos sonhos que Deus colocou aí dentro, e do lado de fora te blinda com o Espírito Santo. O que a palavra do Senhor diz, que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, e depois de nós fazermos tudo, nós devemos ficar firme, cingindo, diz a palavra, os nossos lombos com o cinto da verdade. Cingir significa amarrar. Você vai correr de um lado para o outro, mas a verdade não vai cair. Você vai andar correndo, mas nunca em mentira, vai sempre em verdade. Vão te pegar no contrapé, mas da sua boca para justificar não vai sair mentira, vai sair só verdade, porque Jesus é a verdade. Coloquem sobretudo também o capacete da salvação, que significa dizer que as setas inflamadas do maligno vão voar, muitas vezes ideias contrárias vão vir, muitas vezes pensamentos ocultos, liberados vêm e tentam entrar na nossa mente, mas mente que tem o capacete da salvação, essas setas não entram. A tua mente não será mais morada de maus pensamentos, mas será morada da palavra de Deus. Você vai deitar e vai dormir, porque o Senhor Jesus vai te sustentar. Por fim, Deus vai dizer a Noé: Noé, quando você construir essa arca, você vai construir nela também uma janela. Não são várias, Noé. Não é 2 para cada lado, umas 4 em cima, não. É uma grande arca, é um grande projeto. Mas nesse projeto vai ter só uma janela. Todo mundo dentro da arca só podia olhar para o mesmo lugar. E aqui está a força do povo de Deus: unidade na visão. É todo mundo olhando pelo mesmo lugar e vendo do lado de fora, debaixo da mesma perspectiva. O que muitas vezes leva um casamento à derrocada não é falta de dinheiro ou falta de amor, é divisão. O marido olha e acha que é verde, a mulher olha e acha que é azul, pronto. O que muitas vezes causa desgaste no ministério é que um acha que é para tocar em Lá maior e o outro diz que é em Ré. E aí cada um está olhando por uma janela. E aí no ego não conseguem se unir para olhar debaixo da visão de Deus, que é uma só janelinha na humildade olhando para o mesmo lugar. E a janela não era para o lado, a janela era em cima para olhar para o céu, de onde vem a resposta. Então, meu irmão, quer viver vida com Deus? É simples. Uma só visão, um só lugar,
unidade de propósito, vendo tudo de uma só perspectiva. E eles estavam, sabe aonde? A arca não entrou num cruzeiro. Ela não foi para o Caribe, para que eles pudessem visitar as praias, não. Ela entrou num dilúvio. Ondas enormes. Deus estava acabando com tudo que estava embaixo. Era a estrutura da terra inteira tremendo. E a embarcação de Noé no meio daquele temporal. No meio da tempestade. Em o nome de Jesus, não fique olhando para o lado. Não fique olhando para o lado, porque o vizinho parece estar sempre melhor que a gente. Parece que a casa dele é melhor, parece que o ministério é melhor, parece que lá o vento não sopra tão forte. E às vezes não é porque é bom, às vezes é porque o que a gente olha para o lado é pior ainda. E aí vai dizendo, meu Deus, vai chegar em mim. O Senhor hoje está nos chamando e dizendo, ei, eu vou dar para vocês um grande projeto. Talvez você já carregue esse grande projeto. E o Senhor está dizendo, não vai largar ele pelo caminho. Você não vai perecer sem fazer ele pelo completo. Essa cruz que o Senhor te deu, que é esse projeto, vai até o fim. Como? Unidade na visão, olhando todos para o mesmo lugar. O que faz da igreja poderosa, gente, não é o dinheiro. O que faz da igreja um povo poderoso é unidade de propósito. É que nós não temos 2 pastores, nós temos um pastor, um bispo e um salvador das nossas almas, diz a palavra. Quem é ele? O Senhor Jesus. Por isso que a igreja avança, por isso que quem é povo de Deus flui, por isso que quem caminha debaixo da palavra, no meio da tempestade cresce. Por quê? Porque só tem um lugar para olhar. Se todos nós colocarmos os nossos olhos no Senhor, meu irmão, te prepara. Vai vir um tempo de abundante chuva sobre nós, e toda a terra seca vai se transformar num manancial poderoso para a glória de Deus. Você que é casado, que nessa noite você decida colocar uma única janela na tua embarcação. Que vocês dois olhem pelo mesmo prisma, debaixo do mesmo ângulo, e buscando a verticalização da visão, buscando a opinião do céu que está sobre a sua vida. Que no chamado ministerial, que por onde você for, lá na empresa, talvez você é um empreendedor, se você tiver um sócio, não divida, em nome de Jesus, que você seja aquele que traga para perto, para dizer, olha, tem uma visão, tem um propósito, é debaixo dessa visão que a gente vai andar, e a glória de Deus vai se manifestar nesse lugar. E por fim, o Senhor diz a Noé que ele deveria fazer a janela, colocar essa janela em cima, e que ele deveria construir uma porta, e essa porta ficaria do lado. Essa porta que ficava do lado, ela ficaria aberta. Os bichos, os animais seriam trazidos por Deus e eles iriam entrando ali. E quando chegasse o limite, o próprio Deus ia fechar a arca. Eu fico conjecturando a entrada dos bichos na arca. Entrando ursinho, coisa linda. E não é dizendo, cuti, bonitinho, entra aí. Daqui a pouco entrou um leão, deu aquela rugida assim, e Noé tipo, estás amarrado, entra aí. E entrou um monte de bicho, aí de repente vem 2 se rastejando assim. Não, serpente não, né, Senhor? Serpente não. E a vontade de fechar a porta. Mas a porta daquilo que Deus construiu, quem fecha ele, é Deus quem determina quem entra. Tem gente com a vida pesada porque na sua arca ele já fechou a porta para muita gente. Já fechou a porta para familiares que você olha e diz, não, isso aqui na minha arca não entra. E o Senhor está dizendo, deixa a porta aberta. Quem diz, quem não entra, quando acaba o tempo sou eu. Se frustrou com pastores, com ministros, com pessoas pela caminhada. E você fechou o coração dizendo, não, na minha vida liderança não entra mais. E o Senhor está dizendo, se eu construir, deixa eu dar o limite. Quem vai dizer a hora que acabou, meu irmão, é o Senhor, não somos nós. Durante muito tempo,
Eu caminhei com o Senhor com uma grande porta na minha vida fechada. Eu decidi que um dos meus irmãos de sangue não entraria mais na minha arca. Nós éramos jovens e um dia discutimos em casa, uma briga terrível aconteceu e o meu pai colocou o meu irmão para fora de casa. Eu era mais jovem, fiquei em casa e desde aquele dia uma raiz profunda de amargura entrou no meu coração. Eu comecei a conhecer ao Senhor e ir à igreja e entender, aceitei a Jesus, mas aquilo que aquele meu irmão tinha me feito, e obviamente eu tinha esquecido que eu tinha feito para ele, porque assim a gente lembra das ofensas, mas esquece daquilo que a gente fez. Aquilo ecoava no meu coração e eu determinei, essa porta para ele, na minha arca, está fechada. E eu vivia a vida com Deus, mas algo lá no fundo faltava. Eu olhava para os compartimentos da minha arca e percebia que estava faltando alguém, que tinha um espaço vazio ali. E a palavra sempre me conflitava, dizendo: perdoa, abre mão, abre a porta. E eu rígido dizia: não, Senhor, eu sou crente, mas não sou bobo. Rigidez. Até que um dia eu cheguei numa situação de tempestade que não tinha mais como resolver. E aí eu fiz um voto com o Senhor. O voto era: Senhor, se tu me livrares dessa situação aqui, eu vou fazer algo muito difícil. Eu vou pedir perdão para aquele meu irmão. Eu vou abrir de novo a porta da arca para ele entrar. Mas sabe quando você faz aquele voto dizendo: nem Deus dá jeito nisso aí? E pasmem, aquilo que aos meus olhos e para o mundo era impossível, o Senhor realizou. E quando Deus estava fazendo, o meu coração começou a se derreter. Eu comecei a chorar enquanto Deus realizava a obra diante dos meus olhos, porque eu tinha dito que eu ia pedir perdão para o meu irmão. Eu já não sabia mais nem onde era a porta da arca para abrir. E tem gente vivendo assim. Sofreu tanto, se magoou tanto, foi tão traído, traída, tão ofendido, ofendida, que já não consegue mais abrir a porta da arca para a luz de Deus, para a graça do Senhor entrar. E naquele dia eu comecei a chorar e eu fui a na época existia, né? Hoje não existe mais, um orelhão. Os jovens nem sabem o que é isso, né? Não é uma orelha grande, era um telefone público, viu? E aí liguei para uma cunhada minha, pedi o telefone, porque eu não tinha mais o telefone dele. E quando ela ouviu a minha voz pedindo o telefone, o número do telefone do meu irmão, ela ficou quieta, muda, porque ela sabia tudo o que tinha acontecido. E aí eu pedi, ela me deu e eu liguei para o meu irmão. Quando eu liguei, do outro lado eu ouvi a voz do meu irmão, que há 3 anos eu não escutava. E quando ele disse alô, foi como se uma grande muralha, uma grande porta caísse. E eu não conseguia me justificar, eu só conseguia dizer: mano, me perdoa. Mano, me perdoa. E a cada vez que eu dizia: mano, me perdoa, eu sentia toneladas saindo das minhas costas. Eu sentia que a porta da minha arca estava de novo aberta e o oxigênio entrando naquele lugar. Do outro lado eu ouvia a voz dele sussurrando, chorando. Nós não trocamos palavra naquele dia. Naquele dia a gente não conversou sobre o passado. Naquele dia apenas a gente abriu de novo a porta. Quem sabe você chegou aqui e a porta da arca está fechada para um filho. De tanta ofensa, de tanta dor. Quem sabe a porta da tua arca se fechou para um pai, para uma mãe, que deveria te proteger e te agrediu, que deveria cuidar de você e te abandonou. Quem sabe a porta da sua arca se fechou porque a religião te ofendeu, porque as pessoas te machucaram. E hoje Jesus me trouxe aqui para te pedir
por favor, abre a porta. Abre a porta para Jesus. Deixa o Senhor abrir a porta da tua arca e deixa a luz entrar. Ele vai deixar a luz entrar e você vai ver o peso saindo. Abre a porta. Eu sei que talvez dentro de você agora esteja uma guerra, porque você está se lembrando de tudo que aconteceu e dói demais. Se você abrir a porta, junto com essa relação que vai ser retomada, vai entrar um bálsamo de cura. Junto com essa relação que tanto te causou dano, vai entrar o vento do Espírito que vai oxigenar toda a tua vida. E a tua arca, enfim, vai ter equilíbrio para começar a grande jornada que Deus preparou para a tua história.